Muito bem, galerinha, dando continuidade ao curso de álgebra linear, nós vamos falar hoje sobre as formas bilineares e quadráticas. Uma forma bilinear, ela é uma função linear em duas variáveis. E em cada uma delas, ela é linear. Nós já vimos anteriormente na álgebra linear como um todo, em que uma aplicação linear, um operador, uma transformação linear, ela é produzida através de uma correspondência linear de uma única variável, vamos dizer assim, uma a cada vez. Já no caso da forma bilinear, nós temos que esta transformação ela é obtida a um par em duas variáveis, assim como o caso do produto interno, ele é feito tomado 2 a 2 vetores. Então, assim, nós temos similaridades com a forma normal, a forma linear da álgebra linear, só que aplicadas às formas bilineares. E a representação matricial de formas bilineares, ela é uma forma de representar em formas de linhas e colunas vetores diferentes. Então, nós temos que na forma bilinear, nós temos uma correspondência com dois espaços vetoriais ao mesmo tempo. Então, portanto, uma matriz que define uma forma bilinear, ela está associada relativamente a duas bases ao mesmo tempo. Nós vamos ver que as formas bilineares vão fazer muito sentido depois em termos da álgebra tensorial, para aplicação em fenômenos físicos, na solução de problemas de engenharia. E as formas bilineares, portanto, elas estão associadas a estas duas bases, e cada um dos termos fica correspondido, então, a valores associados a estas bases. Então, nós temos, de forma similar, matrizes de passagem também para transformação de bases. E o que acontece na forma bilinear? Nós conseguimos separar essa forma, a matriz, por exemplo, em duas partes. Uma parte ela é simétrica e a outra é antissimétrica. O que isso significa? Se nós, lembrando que lá da definição de produto interno, o produto interno ele é simétrico porque se nós comutarmos os operadores, os vetores no caso, nós vamos obter o mesmo resultado. Então, aqui, se nós comutarmos os vetores, nós temos uma associação positiva. Essa é a parte simétrica. É como se fosse a média, 1/2 vezes a soma das duas partes, das duas operações, no caso aqui uma em que a ordem é U e V e a outra em que a ordem é V e U. E a parte antissimétrica corresponde à parte em que, se nós comutarmos os vetores, nós vamos ter uma operação negativa. Então, a forma bilinear ela pode ser representada, então, como a soma de uma parte simétrica com outra antissimétrica. E isso nos ajuda, como eu disse, a definirmos depois elementos da álgebra tensorial, porque tensores são, por definição, tensores de ordem 2, formas bilineares. E dentro das formas formas bilineares tensoriais, nós temos o chamado produto tensorial de, por exemplo, F por G, dados dois funcionais. Lembrando que funcional é aquela transformação que sai de um espaço vetorial e leva a um número real. E nós temos, então, essa associação de partes simétricas e partes antissimétricas. Isso
nos ajuda então a montarmos estruturas que depois fazem muito sentido geométrico e tem associação, como eu trouxe anteriormente nas primeiras aulas, entre vetores e covetores, entre o espaço vetorial e o seu dual, né? Todas essas definições estão intimamente ligadas, então, à evolução da álgebra linear, que é a álgebra multilinear. Aqui nós estamos tratando seria uma álgebra bilinear, em que nós temos associação com duas variáveis a serem analisadas. E, bom, a questão, novamente, né, da parte simétrica com a parte antissimétrica, em que nós associamos, então, a forma bilinear a um operador bilinear, né? E, a partir disso, nós podemos entrar, então, numa outra definição, que é a forma quadrática, em que, ao invés de dois vetores diferentes, né, que formam duas variáveis a serem analisadas, nós podemos ter uma variável multiplicada por ela mesma, em que nós vamos ter uma forma quadrática. Então, lembrando que, voltando um pouquinho aqui, né, a forma bilinear, ela pode ser tratada como a multiplicação de duas variáveis, bilinear, linear em duas partes, em x e em y. Já a forma quadrática seria o equivalente a nós dizermos x vezes x. Então, seria a multiplicação da própria variável por ela mesma. E ainda assim obedece a esta forma, então, simétrica, bilinear simétrica, né, para o caso das formas quadráticas. E nós podemos diagonalizar a partir, né, o equivalente do teorema espectral, obtendo autovalores também para as formas quadráticas, formas bilineares, e assim obter bases invariantes para essas formas quadráticas também. E levando adiante a definição de forma quadrática, nós entramos em uma aplicação geométrica bem interessante, que são as quádricas. As quádricas, elas correspondem à obtenção, a partir, né, das suas formas invariantes, de geometrias que são muito importantes do ponto de vista de aplicação da geométrica, que são as chamadas cônicas e hipérboles, elipses. São elementos geométricos que são definidos por mais de uma variável, né? Então, x, y e eventualmente z. Aqui nós temos para duas dimensões exemplos, né, em que os autovalores eles modificam a estrutura geométrica para se obter então formas diferentes, a hipérbole, a elipse e, enfim, parábolas. No caso 2D e também no caso 3D, em que nós teremos então elipsoides, hiperboloides e paraboloides também. Aqui eu tenho alguns exemplos feitos no MATLAB, um elipsoide, um hiperboloide, um paraboloide e uma esfera, que também é uma forma quádrica. Então, nós percebemos que nós temos variáveis quadráticas e que essas variáveis são alteradas por autovalores para formarem geometrias diferentes. Então, é uma das aplicações interessantes das definições aí de formas quadráticas que geram essas chamadas quádricas.